Olá, graças e paz, família abençoada. Hoje nós estamos encerrando a nossa campanha de 7 dias de oração e de jejum pela família. E o nosso sétimo devocional de hoje, pastor, é a decisão de servir a Deus na família. Graça e paz, uma decisão linda e forte, servir a Deus na família. E graça e paz a todos e a todas. É um prazer, uma honra estar nesse sétimo devocional, aqui encerrando essa campanha linda sobre a família. E com certeza Deus já fez e vai continuar fazendo grandes coisas pela família. Aleluia, glória a Deus. Amém. Esse momento será bênção na sua vida. Eu gostaria então que você acompanhasse o Salmo 128, versículo 5, que diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos filhos, paz sobre Israel. Eu quero então, pastora Luciana, parafrasear, esses salmos. Nós poderíamos dizer o seguinte: que o Senhor abençoe toda a sua família, para que você veja a prosperidade de sua casa durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos filhos. E aí a gente coloca o seguinte: paz sobre a família. Amém. Que o Senhor nos abençoe. De fato, o Senhor nos abençoe desde Sião toda a nossa família. Que todos, de fato, possam ver a prosperidade da sua família. Então, nós estamos encerrando essa campanha e nós gostaríamos de dizer para você que a nossa família precisa servir a Deus, dentro da igreja, dentro de casa, em todos os lugares, fora dos portões, de todos os lugares, porque Deus ama a família. E, de fato, pastora, Ele instituiu a família e Ele não abre mão. Sim. Ele não abre mão dela, por ser ela uma agência do reino de Deus nessa terra. Então, nós temos um exemplo muito lindo de Josué. Josué, que foi um grande líder, que ele substituiu Moisés. Então, ele deu testemunho lindo diante de toda a nação, dizendo, um texto muito conhecido, que está em Josué 24:15, que diz o seguinte: mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. E aí ele fala: eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Olha que decisão linda de Josué, de servir ao Senhor. Então, Josué, um homem de Deus, substituiu Moisés. Ele tinha prestígio, bens, sucesso, fama, mas, pastora, nenhuma dessas conquistas pessoal dele diminuiu o propósito de ele, de fato, colocar a sua família diante de Deus. Sim. Consagrar a sua família a Deus. Então, ele faz isso. Então, podemos buscar prosperidade, riquezas, bens, sucesso profissional, seja o que for, investir na formação intelectual dos nossos filhos, seja o que for, embora todas essas questões são boas, mas se nós não servirmos ao Senhor, se a nossa família não servir a Deus, é em vão tudo isso, pastor. A gente percebe uma questão muito importante sobre a postura de Josué, quando ele se cansa de lutar com um povo de dura cerviz, com o coração obstinado. É importante, pastor, que ele diz o seguinte: hoje eu estou colocando um ponto final nisso aqui, mas ele não deixa a família de fora. Hoje vocês resolvam quem querem servir, porém eu e a minha casa. E aí é que está a importância, Que às vezes a pessoa toma uma decisão por ela própria. Com certeza ali ele já estava aliançado com a família, Ele diz com toda convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, uma postura de um líder, Pastora, percebe-se muitas famílias investindo nos seus filhos para uma faculdade, para vários ensinos. Faz inglês, faz espanhol. Roupa faz cara, vários tênis cursos, caro. Roupa cara, tênis cara, celularzão da hora, como eles gostam de falar dessa forma e tal. Mas muitos não investem na vida espiritual dos seus filhos. Exatamente. Não investem na vida espiritual dentro da sua casa. Então, Josué está falando: olha, eu tomo uma decisão de servir ao Senhor. Eu e a minha casa iremos servir ao Senhor.
E eu pergunto para você, a sua casa, de fato, serve ao Senhor? Mas de que maneira, pastor? Então. De que maneira, pastora, podemos servir a Deus na família? Nós temos alguns pontos. O primeiro dele é cultivando relacionamentos orientados pelas Escrituras Sagradas. É necessário que tenhamos uma atenção importante para isso. Como é que eu vou cultivar relacionamentos segundo a orientação da Bíblia, né? Então, isso, pastor, deve ser estudado, cultivado dentro da família, dentro de casa. Nós não podemos servir a Deus se não somos exemplos dentro de casa. Né? Nós já ouvimos aí histórias famosas do garotinho que falou: quero morar na igreja, pastor, porque aqui o meu pai é topíssimo, né? Mas lá em casa é um fracasso. Oh, meu Deus, né? Então, é uma questão assim, necessária podermos observar essa questão. Se não somos um exemplo dentro de casa, como vamos servir a Deus? Né? O que nós somos no lar é o que reflete ao mundo. O que somos na nossa intimidade é o que vai refletir ao mundo. O que você é dentro da sua casa é que vai sustentar a sua vida pública. A família na qual o marido agride a esposa, seja com palavras, seja com atitudes, né? Onde a esposa não se submete ao marido, mas trata o marido com desprezo. Preste muita atenção, que hoje tem muitas mulheres que mandam tudo, mesmo com as lágrimas, né? Mas ela faz o que ela quer. Tem uma questão que a gente precisa observar, né? Também tem muitos maridos omissos, não assumem o seu papel de homem e de esposa e de pai, né? Ah, isso aí é contigo, mulher, né? Tal. Então é uma questão, amados e amadas, cada um tem que assumir o seu papel para a glória de Deus, né? Então, uma família cujos pais provocam os filhos à ira, tratam com amargura, deixam os filhos desanimados. Meu Deus, como que vai caminhar em harmonia uma família assim? Onde os filhos desonram os pais, olha, rejeitando o seu ensino, rejeitando o exemplo, não pode servir ao Senhor e também não pode ser luz e sal nessa terra para outras pessoas, né? Então, nós precisamos de famílias que cultivem relacionamentos saudáveis e andem em tudo segundo a palavra de Deus. E também nós temos outros pontos, né, pastor Valdir? Com certeza. O segundo ponto, então, vai falar: abandonem, que a gente possa, como família, abandonar práticas que desonram ao Senhor, pastora. A começar por quem lidera a família, É né? verdade. Então, nós percebemos aqui nesse momento que Josué está falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando para o povo de Israel, que estão entrando na terra de Canaã. E o povo de Israel, ao entrar nessa terra, pastor, eles começam a abandonar o Senhor. Eles começam a servir outros deuses. Então, Josué, ele fica muito preocupado. Então, por isso que ele diz essa frase. Então, ele, no outro momento, no versículo um pouquinho para frente de Josué 24, capítulo 24, ele vai falar: olha, vocês escolham agora, abandone os seus deuses. Abandone os seus deuses e incline o coração ao Senhor. Ao Senhor, isso é Ele importante. fala isso com muita importância. Então, nós precisamos abandonar aquilo que está impedindo a nossa família de servir ao Senhor. O que está impedindo? Que Qual é o desagrada a Deus, Deus, né? que você está servindo que impede você de realmente viver uma vida para o Senhor, que a sua família sirva de fato ao Senhor? Porque eu não estou falando apenas de Deus de estátuas, pastor, não. Nós podemos servir ao time de futebol, Sim. podemos servir a jogos, podemos servir a apenas o lazer, A si mesmo. a si mesmo, podemos servir a tantas coisas e que nós esquecemos de servir ao Senhor. Pastor, é importante esse ponto, porque o futebol hoje se tornou um deus deste século. É verdade. E tem filhos que vê o pai falar muito mais do time do que de Jesus Cristo. Olha, o time, se ganhar, o pai está alegre. Se perder, o pai está lascado. Então, assim, ele está direcionado por quem? Por Deus, pela palavra de Deus, ou por um ídolo, né? É uma questão, olha, importante a refletir. Então, esse povo começou, então, a se entregar a esse Deus, a murmurar, a reclamar, entregaram-se à imoralidade, à idolatria, e fizeram alianças perigosas. Muito perigosas, de morte, né? E que vieram destruir a sua própria nação. Então, o pecado, ele é sorrateiro e sutil. E nós precisamos realmente estar atentos. Sim. Né? Aqueles que realmente se rendem ao pecado acabam prisioneiros e presos como com correntes sobre a sua vida. Correntes fortes, Então, uma né? família feliz é aquela que busca a santificação, que lança fora de sua casa aquilo que é abominável ao Senhor. O que está atrapalhando de você servir ao Senhor dentro da sua casa? Então, que você não viva
essas questões dentro da sua casa, certo? Que não transforme o seu lar, num ambiente de intriga, discussões, de amarguras. A família bem-aventurada é aquela que ama de fato a Deus e odeia o pecado. Então abandone todo o pecado, abandone toda forma de mal e busque de fato a Deus, as coisas lá do alto, onde Amém. está Cristo né? Jesus. Onde Cristo vive, busque as Aleluia. coisas lá do alto. E o terceiro ponto, pastor? Renovando propósitos elevados que glorificam ao Senhor. Amém. Esse é muito forte, hein? Meu Deus, que coisa linda, que palavra Fala linda. de renovo, Fala pastor. de renovo, fala de glorificar o Senhor, né? Então nós precisamos constantemente rever os nossos conceitos e valores, né? Buscando sempre realinhar a nossa vida, né? À palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre revendo os conceitos que nós temos às vezes, né? Isso é muito importante. Nós devemos também restabelecer a prática do culto doméstico. Essa família, parte né? é difícil, hein, pastor? Se Meu perdeu, Deus. né, pastor? Ao longo do tempo se perdeu demais. Meu Deus. Cada um tem um horário, é uma questão E a gente difícil. precisa, né, retomar isso Retomar, na nossa, com a graça na de nossa Deus. vida com a família. Isso é muito importante, né? Manter isso aceso, né? A chama da oração, Amém. a No nome de prática da oração, isso é Jesus. muito importante. Precisamos também amar a casa de Deus, né? Tendo o prazer de buscá-lo Amém, em Jesus. primeiro lugar. Isso é algo que precisa, se não está acontecendo em seu lar, é necessário reativar, reavivar isso em nossos corações, né? Sim. Isso é muito sério, né? É muito sério. Então, nós precisamos também, devemos restabelecer no lar isso que é muito importante para as nossas vidas. Precisamos ser cautelosos, né, nas críticas e elogiar mais os nossos filhos, né, ter disposição para perdoar os nossos filhos. É uma das coisas que os filhos mais reclamam, pastor, né? Ai, meu pai só fala comigo para reclamar, para criticar. Só briga comigo. Só fala quando é para brigar. Oh, meu Deus. Isso precisa, elogiar mais, né? Com a precisa graça de Deus. voltar a acontecer nos lares, né? Essa questão de guardar mágoa, de só repreender o filho, né? Isso não pode continuar, nós precisamos voltar, né? Sim. E perdoar e jamais guardar mágoas no Em coração. nome de Jesus. Investir mais e cobrar menos dos nossos Sim. filhos, da nossa esposa, da nossa família. Precisamos fazer da nossa casa o melhor ambiente Em nome de para se Jesus. viver. Precisamos, nós como pais, né, como mães, precisamos ativar uma atmosfera de amor, de carinho, Em né, na nome de nossa Jesus. casa. Isso é muito importante, né? Precisamos, olha só, precisamos então agora olhar a semelhança de Josué. Sim. Josué, né, ele vai dizer: eu e a minha casa Serviremos serviremos ao Senhor. Que lindo. Servir ao Senhor é necessário amor, é necessário compreensão, é necessário perdoar, é necessário olhar para as características, para os traços de Jesus Amém. e praticar. E aí, concluindo, então, né? A nossa parte, nós percebemos, senão nós vamos falar a noite, Meu Deus do o céu, tempo todo aqui, porque né? o tema é forte. É. Então, o salmista, ele afirmou nesses textos bíblicos, né, que nós lemos, que a boa vida familiar, ela é uma recompensa porque seguimos a Deus. Veja bem, então, se nós seguimos, nós teremos essa recompensa linda da parte de Deus. Entre as coisas valorizadas pela palavra de Deus estão o quê? O amor, o serviço, a honestidade, a integridade e a oração. Esses ingredientes ajudam todos os relacionamentos e são vitais para a família. Veja bem que quando a gente vai fazer um bolo, faltou um ingrediente, coloca a perder o restante, né, pastor? Estraga tudo. Estraga tudo. Então, são ingredientes que não podem faltar de maneira nenhuma. A sua vida familiar é uma bênção, será? Pense conosco, né? A sua vida familiar é uma bênção? Então, entenda isso, é necessário. Ou será que a sua família encontra-se enferma, precisando de cura e de restauração, né? Ler e observar a palavra de Deus é uma boa maneira de começar a fazer a sua família ser, né, ter tudo que ela deveria ser e tudo que deveria ter. Então, tudo começa pela palavra. Ela é o princípio, ela é o alicerce, né? É a base de tudo. Cabeça do lar. Deus é o cabeça do lar. Deus precisa ser o cabeça da sua casa, da sua família, do seu lar. Exatamente.
verdadeiramente Deus é o cabeça, Mas pastor. a origem, né, da família está, de toda a família está em Deus. Foi Deus quem estabeleceu, foi Deus quem criou, quem gerou, né? E que todos, né? E que todos e todas decidam servir a Deus em família. Isso é importante, pastor, porque nós estamos vendo o exemplo de Josué, a gente percebe que houve uma decisão. Ele tomou uma decisão, você precisa decidir, sabe? A partir de hoje, eu e a minha casa, do portão para dentro, do portão para fora, para cima, para baixo, na largura, no comprimento, nós serviremos ao Senhor e lança fora tudo que não pertence, A gente né? percebe nessa expressão de Josué que existia uma unidade na família. Sim. Existia algo muito lindo da parte de Deus no coração da família interior, né, pastor? E essa decisão, ela vai exigir da família, do lar, do pai, da mãe, dos filhos, que algumas coisas sejam lançadas fora. Sim. Pastor e pastora. Abandonem aquilo que tem impedido você de servir a família. E aí você precisa também, além de abandonar, inclinar o seu coração ao Senhor. Incline o seu coração, o coração da sua família, do pai, da mãe, do filho, da filha. Incline o seu coração ao Senhor, para que de fato vocês sirvam ao Senhor em família. Pastores, eu ouvi uma mulher na igreja, né? Ela disse, por que a pastora está dizendo isso a você? Porque tem coisas que você precisa lançar fora que pode custar alguma coisa, né? Porque, olha, eu ouvi uma mulher e ela disse, uma mulher realizada, de sucesso e tudo, mas eu perdi minha filha dentro de casa. E ela disse, então, eu separei um dia que é meu e dela. Esse dia é meu e dela. Me custou isso, R$2.000. Porque eu tinha atendimentos e tudo, né? Me custou R$2.000 mensais. Mas eu recuperei o coração da minha filha. Eu a ganhei para mim. Então, preste muita atenção. Talvez essa sua decisão de lançar fora o que está atrapalhando um bom relacionamento pode custar alguma coisa. Mas essa decisão traz recompensa da parte de Deus. Deus é Senhor, né, para suprir todas as coisas. Então, algumas perguntas para a nossa reflexão. Primeiro, o que significa temer ao Senhor e servi-lo com fidelidade dentro de casa? O que significa respondendo isso? olhando para a fala de Josué, né? Exatamente. Josué, capítulo 24, 15. Que práticas precisam ser abandonadas hoje pela sua família? De que maneira podemos melhorar o nosso relacionamento no lar? Visualize isso, de que maneira eu vou melhorar, né? Então, que possamos, com a graça de Deus, clamar a bênção do Senhor sobre a nossa família, né? Porque com a sua bênção sobre o nosso lar, com certeza a sua família será próspera nessa terra e será uma família que vai habitar o céu para a glória de Deus. Que você tenha uma família edificada sobre o propósito de Deus. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos então orar pela sua família. Que você ore nesse momento também. Ore, interceda pelo seu lar, pela sua família. E ore mesmo, de verdade, coração sincero. Vamos orar, pastor? Amém, Oremos oremos. então. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Sim, Obrigado pela tua palavra que é Oh, meu viva, Deus, eficaz, obrigado mesmo. poderosa. E obrigado, ó Deus, pela nossa família. Sim, meu Obrigada. Deus. Nós queremos ter uma família bendita nessa terra, uma família abençoada pelo Senhor, Sim, papai. uma Em família nome de realmente Jesus. que serve ao Senhor, uma família que realmente conhece ao Senhor, Sim, meu uma Deus. família que busca, através da tua palavra, ser edificada pelo Senhor. Sim, meu Deus. E assim, Pai, eu profetizo que seja dessa forma no lar de cada pessoa que está nos Em ouvindo. nome de nesse Jesus momento. Cristo, Senhor. Que a família dessa pessoa seja uma família restaurada, curada, transformada, que abandonem aquilo que impeçam-os, Em nome de impeçam Jesus. de servirem ao Senhor. Que realmente o seu coração esteja inclinado para o Senhor. Sim, meu Que Deus. assim tenhamos uma família abençoada pelo Senhor. Em nome de Essa é a nossa Jesus. oração Em nome e de que nós Jesus. possamos realmente servir ao Senhor. Dizer como Josué disse, eu e a minha casa serviremos Sim, Paizinho. ao Senhor. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim agradecemos. Amém. E graças a Deus. O Senhor te abençoe. Que você possa ter uma família próspera e bendita nessa terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Beijo da pastora. Paz do seu coração. Deus abençoe.